Salve, salve concurseiro! Meu caro aluno das carreiras militares, muito bom dia. Começando com você, meu nobre, mais um super evento para a gente bater um papo aí sobre a redação dentro dessas carreiras militares, entendendo algumas particularidades, entendendo e ajustando a estrutura do seu texto para que você, com toda a certeza, consiga lograr êxito nas suas provas. Muito bom dia, eu vejo aqui já os nossos monitores, o Jackson, a Raquel. Meu aluno, manda para mim de qual cidade, de qual estado você está nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Manda também, por favor, para qual carreira militar você está estudando, se é para ESA, se é para SpaceX, se é para o Colégio Naval. Manda para mim aí este feedback para que eu tenha esse discernimento e saiba para qual carreira de fato você está ali se preparando dentro da saudosa carreira militar. Beleza? Eu vejo aqui, ó, a Silvânia Pires mandando bom dia, Teresina Piauí, muito bom dia. Bora então, começando os nossos trabalhos, bora começar a entender esta redação. Preste muita atenção, meu caro aluno. Quando a gente pensa na redação, no escopo das carreiras militares, é muito importante que você entenda algumas coisas. Professor, quais coisas? Primeira coisa, a sua redação dentro das carreiras militares, ela precisa ter uma estrutura bem definida. Professor, por que esta estrutura bem definida torna-se importante? De forma bem conceitual, né? A estrutura bem definida dentro das carreiras militares vai garantir a você alguns elementos de vantagem frente a muitos alunos. Primeira coisa, você passa a ter o seu modelo de produção. Segundo, você passa a ter uma organização. Terceiro, você vai definir o quê? Os seus conectivos. Esta estrutura bem definida, esta estrutura rígida, dialoga exatamente com essa perspectiva. Você, meu aluno, precisa definir a estrutura basal do seu texto para que você entenda e defina quais conectivos você vai utilizar, por que o uso de cada um desses conectivos. Dentro das carreiras militares, um ponto na redação é essencial. Professor, qual ponto? Um fato. O tema sempre, ele vem de ordem social. Se eu tenho um tema de ordem social no escopo central, no debate da minha redação, obviamente, esta definição estrutural vai ajudar na passagem, na fluidez do texto. Então, meu nobre, nós precisamos refinar essa sua estrutura textual, este seu modelo, definir conectivos e a partir disso nós vamos traçar o caminho para que você consiga evoluir na redação e, claro, consiga aí lograr êxito. Manda para mim no chatzinho para qual prova dentro das carreiras militares você está se preparando. Por que eu quero que você diga isso? Para que eu consiga orientar você que está comigo nessa manhã de forma mais assertiva, tá? Olha lá o Raul Rolf. Bom dia, o Som Mais 5.0 tem direito de correção de redação? Raul, tem
vários projetos, né, que você vai enviar o seu texto e ele pode ser corrigido, né? Mas aí é aquela questão do sorteio. Nós não temos, eu não lembro de ter algo que corrija a redação de todos os alunos, tá? Mas por vias de sorteio e por vias das nossas aulas de mentoria ali, você consegue ter o seu texto avaliado pelos professores. Tranquilo? Bora lá então, dando sequência. Dentro desta linha estrutural da redação, o que nós temos que trazer como prioridade? Olha só, dentro da nossa redação, eu quero destacar para você uma situação. Qual? A redação é treino. Não tem como você escrever bem se você não produzir com regularidade, certo? Certo. E aí, se a redação é treino, eu vou te passar 2 bizus essenciais. Primeiro, a elaboração do caderno. Professor, precisa de um caderno de redação? Claro. O caderno de redação, ele é essencial. Mas redação não é só escrever texto, professor? Ô, meu aluno, o ato de escrever o texto é o ato final. Mas até você produzir o seu texto, você precisa ter um caderno muito bem organizado, né? Para que você construa a ideia de conectivos, construa gatilhos, construa toda a base que fundamente a sua ideia. Ah, professor, então eu preciso ter um caderno? Sim, o caderno, ele é essencial. E digo mais, o caderno, ele torna-se um diferencial pro escopo do seu texto. Mas, professor, um diferencial em qual sentido? A partir do momento que você, meu aluno, passa a utilizar o caderno, você vai criar uma organização para conectivos, você vai criar algo para amplitude do vocabulário, você vai criar macetes que irão facilitar a sua preparação. Então, ao estudar a língua portuguesa, você também consegue já corroborar e fundamentar aí a nossa discursiva. Seguimos. Segundo elemento basal, você precisa ter os seus elementos de fundamentação. Você pode, no mesmo caderno de redação, já inserir estes elementos de fundamentação. Na elaboração do seu caderno, você vai criar recursos para ampliar os seus conectivos, mais o seu vocabulário. Isso aqui é básico. Nos elementos de fundamentação, você vai construir base dentro das atualidades que precisam ser revisitadas, mais o uso de teóricos para a fundamentação do seu texto. Professor, por que você está dizendo isso já a priori? Porque, meu aluno, funciona assim. A sua redação, dentro das nossas carreiras militares, ela vai ter um cunho crítico. Essa é a única certeza que nós temos. Professor, este cunho crítico refere-se ao quê? Eu vou ter uma importante reflexão social, eu vou ter críticas
ao governo e à sua gestão é característica, e um olhar mais humano é característico das carreiras militares trazer este layout para o corpo de nossas provas. Sério, professor? Sério. É característica e não muda. Isso não vai mudar, tá? Olha aqui a Tarsília Monteiro. É possível definir um esqueleto padrão como uma introdução para todos os assuntos? Tarsília, o uso do esqueleto é bem importante, é bem bacana. Nós podemos sim estruturar, desenvolver um esqueleto norteador, um esqueleto que você consiga se adaptar a diferentes temas. Então, sim, é possível e muito possível que a gente utilize padrões de esqueleto. Só que eu quero fazer uma observação. Qual observação? O esqueleto, de forma bem conceitual, tá? De forma bem conceitual. O esqueleto, ele abre uma ideia básica, estrutural, tá? Que fundamenta e que estrutura muito bem o nosso texto. Só que, além deste esqueleto básico, eu quero que você utilize-o não sempre, mas por um período de tempo apenas. Ah, mas por quê, professor? Para que você não fique muito amarrada, tá? Então, o uso do esqueleto é um recurso, mas não é o único recurso. Quer ver só um exemplo? Professor, tem como você exemplificar uma ideia de esqueleto de introdução? Você pode colocar assim, ó, preste muita atenção. No atual contexto social brasileiro, a temática a respeito de. Aí aqui você vai colocar o tema apresentado pela banca. Vírgula. Mostra-se relevante, especialmente no que diz respeito a. Aí você destaca um desdobramento. Ponto. Dentro dessa perspectiva, vale destacar alguns pontos sobre o assunto, como, e aí você destaca alguns itens para debate. Esse aqui é um modelo básico de esqueleto, um modelo simples e que você vai conseguir se estruturar, se adaptar ao modelo de texto desejado. Ah, professor, então quer dizer que eu posso ter um esqueleto padrão e em cima deste esqueleto eu vou refinando, eu vou estruturando o meu texto? Sim. O esqueleto, ele é totalmente aprovado por todos, tá? Só que com o passar do tempo e com o treinamento contínuo e frequente que você fará para as próximas provas, o esqueleto ele vai começar a ficar natural. Você vai começar a utilizar o esqueleto sem precisar fazer nenhum tipo de cópia, sem ficar muito amarrada a ele. Tranquilo? Me fiz claro, Tarsília? Responde aí depois, por favor. E agora, vamos entrar, já que nós estamos falando, né, teoricamente de esqueleto, em uma modelagem como as carreiras militares gostam de ver o seu texto. Então vamos lá, olha só. Se você quiser bater um printzinho dessa primeira ideia, faça-o agora. Tempo por print já liberado, então vamos começar a estruturar. Olha só, qual é o estilo do texto? Para as carreiras militares, eu, professor Heitor Ferreira, vou indicar a você, meu nobre aluno, que procure trabalhar com textos com 4 parágrafos. Professor, essa é uma sugestão? É uma sugestão. É a única possibilidade? Não, não é a única possibilidade. Mas é um estilo de texto
que a banca avaliadora, né, dessas carreiras militares gosta bastante. Então, eu estou sugerindo a vocês. E aí, quando a gente fala de trabalhar em 4 parágrafos, eu tenho aquela modelagem clássica. Qual é a modelagem? Eu tenho o primeiro parágrafo de introdução, eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimentos, por isso eu já coloco no plural, e eu tenho um parágrafo de conclusão. Ok, professor. Trabalhar com 4 parágrafos é uma bola de segurança para o candidato? Sim. Por quê? É essa a organização de um texto dissertativo. Então, fica bem organizado. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimentos e um parágrafo de conclusão. Professor, tá, mas eu quero uma dica um pouco melhor, né? Uma dica mais conceitual. Então vamos lá. Eu vou destacar aqui. O meu primeiro parágrafo é a minha introdução. Professor, o que eu faço na introdução? Apenas a apresentação do tema. Na introdução, meu caro, você não precisa debater ideias, não se faz necessário, ok? Tá, mas professor, você falou de uma modelagem aí que a gente poderia utilizar, que a gente poderia aplicar aí há pouco. Eu posso aplicá-la sempre aqui na introdução? Claro que sim. Aí eu venho para o meu segundo parágrafo. Aqui o primeiro. O segundo parágrafo é o que nós chamamos de primeiro desenvolvimento. Professor, no primeiro desenvolvimento eu preciso fazer o quê? Aqui eu já começo o meu debate teórico. Eu já começo a fazer exposição. No meu terceiro parágrafo, eu entro no meu segundo desenvolvimento. Clássico, meu aluno, clássico. No segundo desenvolvimento, na mesma linha, você vai fazer o quê? Um aprofundamento da sua fundamentação. Ah, é, professor? Sim, um aprofundamento desta fundamentação. O quarto parágrafo, a nossa conclusão, você vai fazer o quê? Um fechamento. Este fechamento, eu gosto de trabalhar com 2 ideias. Ou com a chamada retomada conclusiva, ou podemos utilizar aqui uma proposta de solução, se no comando da questão for algo nessa temática de problema. E aí eu já adianto a vocês, nas carreiras militares, via de regra, nós trabalhamos com problemas para serem desenvolvidos, para serem resolvidos. Ah, então, professor, vai dar para utilizar esse arcabouço de problemas? Com toda certeza. É uma obrigação trazer uma proposta de solução? Não, em hipótese alguma, não é uma obrigação. É uma ideia estrutural para a produção do seu texto. Nada é obrigatório, você pode fazer apenas uma retomada conclusiva. Sem medo de ser feliz, pode fazer tranquilamente, tá? Mas se você quiser trazer uma proposta de solução, também é bem interessante. Olha ali a Tarsília. No desenvolvimento é viável abranger citações? Tarsília, sim. Eu, particularmente, professor Heitor, gosto de trazer aí
o desenvolvimento com citações de filósofos, de sociólogos, gosto de trazer dados estatísticos. Então, eu gosto muito deste perfil e acho que ele acaba contribuindo muito com vocês. Então, eu sugiro que vocês utilizem estes autores, utilizem-se de dados, porque isso eleva o padrão do seu texto, tá? As carreiras militares, elas têm um viés de trazer uma linha muito crítica, né? De trazer uma linha bem reflexiva. É uma característica das carreiras militares. Então, quanto maior for o seu domínio estrutural sobre conteúdos das atualidades, sobre autores, não só da filosofia e da sociologia, mas autores que você lê diariamente, né? Tudo que você adquiriu de conhecimento de mundo torna-se muito importante e torna-se extremamente essencial para melhorar o nosso texto, tá? Então, eu sugiro que você utilize sim estes autores como base da sua fundamentação. Como o texto nas carreiras militares trazem como gênero a dissertação, e essa dissertação ela exige, né, uma fundamentação bem organizada, se você tiver autores, o padrão do seu texto ele vai evoluindo gradativamente, tá? E aí, como muita gente pede sempre, o que eu vou fazer com você agora? Eu vou montar, olha só, um esqueleto para você aplicar aí nas carreiras militares. Vou montar aqui com você agora. Então preste muita atenção. Se quiser bater o printzinho aí, faça-o agora. Printzinho já foi feito. Agora vamos lá. Professor. Professor, podemos usar um esqueleto rígido para fundamentar os nossos textos aqui para as carreiras militares? Podemos. Então eu vou destacar aqui, ó, um modelo de esqueleto. Professor, este modelo é um modelo bastante fluido? Sim. Este modelo é um modelo simples, mas que vai abrir um leque de possibilidades, tá? Então eu vou colocar assim, ó, trabalhando com 4 parágrafos. No atual cenário brasileiro, a temática a respeito de. E aqui você insere a sua ideia. Mostra-se muito relevante, vírgula, especialmente no que se refere, ou melhor, deixa eu tirar isso aqui, para ficar mais redondo. No que diz respeito a sua ideia. Ponto. Dentro dessa perspectiva,
vale ressaltar alguns pontos sobre o referido assunto. Como? E aí você discorre. Professor, este modelinho que você apresentou aqui a priori é um modelo para ser utilizado na introdução. Ok, vai parar por aí? Não, nós iremos dar sequência, tá? Então, agora a gente vai montar um modelo para o primeiro desenvolvimento, um modelo para o segundo desenvolvimento e um modelo para a conclusão. Professor, este modelo eu posso adaptá-lo? Você não só pode, como deve, tá? Por que que eu digo isso? Porque este é o modelo básico estrutural para trazer a você um norte, para trazer a você um conforto e uma tranquilidade produtiva, tá? Mas você pode adaptar como você quiser, tá? Aqui eu só estou lhe dando uma linha introdutória para o seu texto. Agora, as adaptações e as variações você pode fazer como achar melhor e como se sentir mais confortável, ok? Seguimos então. Deixe-me destacar aqui a primeira parte do esqueleto, então. Isso aqui é um esqueleto para a sua introdução, ok? Agora, deixa eu só fazer um conserto aqui. Se você, meu aluno, quiser bater um printzinho já, para depois você passar isso a limpo, fique à vontade. Modelinho de introdução, ok? Então, seguimos. Agora, nós vamos adentrar no quê? No primeiro desenvolvimento. Ah, então, show. Primeiro desenvolvimento, professor? Sim. Aí, aqui, nós vamos gastar um pouquinho, né? Eu vou começar ele assim, ó. Mormente. Mormente equivale-se ao em primeira análise, o em primeiro lugar, o primeiramente, tá? Mormente, aí você destaca o assunto é relevante para. Aí, novamente, você discorre o assunto, vírgula. Pois, continua discorrendo o assunto, ponto. Deste modo, conforme os dados do. Aí você cita os seus dados, vírgula. Nota-se, aí você continua construindo, vírgula. O que significa dizer, e aí você fecha a ideia.
Professor, isso aqui é uma base para o que nós chamamos de primeiro desenvolvimento. Professor, então a partir de agora eu passo a ter uma possibilidade de esqueleto para formatar e para formular a minha redação aqui nas carreiras militares? Sim. Este esqueletinho que nós estamos montando, ele vai trazer para você um conforto bem legal, né? Um conforto bem legal. E obviamente, o que eu estou fazendo, né? Só para que você entenda, eu estou montando um esqueletinho que vá ao encontro de uma produção muito conceitual e bem fora dos padrões que a maioria escreve. Então a gente não está usando o em primeiro lugar, o em segundo lugar. A gente está procurando trazer um vocabulário um pouquinho mais refinado para o escopo do seu esqueleto, tá? E aí, isso já demonstra o seu domínio técnico, né? A gente consegue perceber aí que o seu texto ele vai ficar bem mais equilibrado, vai ficar um textinho bem robusto. E é o tipo de texto que conforta muito o avaliador. Tranquilo? Seguimos então. Se você quiser printar aí, este é o momento. E agora nós vamos adentrar ao segundo desenvolvimento, né? Ao segundo desenvolvimento. E nós vamos começar assim, ó, bem diferente, hein? Bem diferente. Por conseguinte, debate sua ideia. Tem como objetivo, debate sua ideia, visto que se trata de um assunto, debate sua ideia. Ponto. Dentro dessa perspectiva, observa-se segundo, faz a sua referência, a sua citação, que debate a sua ideia, ponto. A demais, então uma ideia de continuidade é primordial, e aí você segue debatendo a sua ideia. Pô, professor, modelinho de segundo desenvolvimento? Sim. O nosso terceiro parágrafo, o nosso segundo desenvolvimento, passando na sua tela. Professor, este modelo, este esqueleto, né? Ele vai ser adaptável a todo e qualquer tipo de texto? Sim, a todo e qualquer tipo de texto, tá? Então, este modelinho que eu estou construindo com você aqui ao vivo nessa manhã de sexta-feira, você vai conseguir adaptá-lo em todo e qualquer tipo de texto.
Então, você só vai inserindo as suas ideias. Professor, eu posso ficar com o seu modelo e tomá-lo para mim? Você pode, mas a ideia de você utilizar o modelo é apenas no início da sua preparação, tá? Então, use esse modelo até você estar confortável para construir a sua própria ideia, certo? Lembrando, este modelinho é um modelo bem flexível. Então, eu estou deixando você bem solto para inserir e para contribuir, para corroborar com o nosso texto, com a nossa produção. Tranquilo? Seguimos então. Se quiser printar aí, agora a gente vai adentrar na última parte do nosso esqueletinho, né? Professor, agora nós vamos de conclusão? Vamos de conclusão. Então eu vou começar a conclusão numa linha um pouco mais fina, né? Como a gente vem desenvolvendo. Então eu vou colocar assim, ó. Destarte é fundamental refletir sobre os pontos supracitados. Haja vista as constatações evidenciadas. Que o Estado, e aí você debate. Ponto. Outro sim, a sociedade, por sua vez, deve e, por fim, cabe a cada cidadão pois só assim haverá este aqui é um esqueminha para a sua conclusão. Mas eu quero fazer uma observação. Qual observação? Quando eu cito o Estado, você precisa fragmentar. Como assim, professor? Definir qual é a parte do Estado, tá? Se você deixar apenas o Estado, o seu texto vai ficar genérico. Então você cita o Estado na figura do Ministério da Educação e do Ministério da Economia. Aí você desenvolve. Outro sim, a sociedade, por sua vez, deve preocupar-se com a. E aí você vai organizando
estruturalmente, ponto a ponto, a base do seu texto. Caramba, professor! Então, este esqueletinho, esse esqueminha, né? Ele é um facilitador, basicamente. Eu não gosto muito do termo esqueleto, mas esse é o quê? Um esquema para a sua dissertação. Básica. Um esqueminha que você pode utilizar. Tranquilo? Manda para mim no chatzinho se você acompanhou bem a ideia deste esquema, se você acompanhou bem esta estrutura básica. Manda para mim no chatzinho para a gente poder continuar evoluindo dentro dessa temática. Então, pode mandar no chatzinho aí. Se você acompanhou bem a ideia, só para que a gente tenha esse discernimento básico dentro desta estrutura construída, ok? Então manda para mim aí no chatzinho se você de fato acompanhou em 100% a ideia, porque isso ajuda muito na nossa evolução. A Silvânia Pires, muito bom, show! Tarsila, muito bom. Agora, Tarsila, você tem um modelinho que pode ser utilizado com frequência, tá? Sugestão, lembrando, o modelinho que eu construí agora com vocês, esse esquema, é uma sugestão básica, tá? Você pode ir adaptando como achar melhor, sem medo de ser feliz. Tranquilo? Bora continuar a trabalhar. Se quiser printar, faça o printzinho aí, tá? Professor, agora que nós já temos essa base de modelinho de redação, o que é que nós vamos fazer agora? Meu aluno, obviamente, nós temos muita coisa para debater ainda hoje. E aí vamos começar a trabalhar em qual sentido? A sua redação, ela vai evoluir a partir do quê? A partir do que eu chamo de projeto de texto. O projeto de texto, ele é essencial. Na verdade, é o ponto mais importante da sua preparação, ok? Olha aqui a Tarsília. Temos mais opções do que citar na conclusão, além dos órgãos do Estado? Claro! Você pode citar dados estatísticos, você pode citar ou fazer apenas uma retomada. Eu construí essa linha citando o Estado porque é uma bola de segurança. Dentro das carreiras militares, quase sempre, para não dizer em 100% dos casos, a temática que aparece para a gente é uma temática de cunho social. Então, quando eu tenho um cunho social, o Estado ele fica bem evidenciado estruturalmente falando. Então, por isso que eu construí este modelo. Mas você pode citar a iniciativa privada, você pode trazer um dado estatístico para fundamentar a sua tese tranquilamente, tá? Não é só o Estado que podemos utilizar. Professor, tá? No projeto de texto, qual é o projeto que você indica que a gente possa seguir, né? Para conseguir aí organizar e fundamentar muito bem nossas teses e ideias. Eu gosto de trabalhar com um projeto dividido em 3 etapas. Professor, por que eu habitualmente só uso 2? Por que você está falando em 3 etapas? Calma que eu vou lhe explicar. O uso de 3 etapas no seu projeto de texto é para dar uma dinâmica melhor à sua produção. Então, eu começo com o meu brainstorm, ou brainstorming, como queiram chamar. Eu vou para o meu rascunho. Este rascunho é tradicional, né? E vocês já o fazem, pelo menos espero que o façam. E a gente chega ao texto definitivo.
Isso aqui é uma modelagem básica estrutural que funciona muito bem, que eu fraciono em 3 etapas. Professor, o que é o brainstorm? O brainstorm, meu aluno, basicamente é a chamada tempestade de ideias. Na tempestade de ideias, o que é que você vai fazer? De forma simples, direta e objetiva. Na tempestade de ideias, você vai fazer uma lista com possibilidades de fundamentação. Uma lista mesmo. Você vai elencar várias possibilidades argumentativas e aí, a partir destas possibilidades, você começa a construção basal do seu texto. Professor, construir o brainstorm vai fazer eu gastar tempo? Não, não. Você não vai estar desperdiçando o seu tempo, você vai estar automatizando o seu tempo, você vai ganhar tempo no final das contas. Como assim? Quando você monta o brainstorm, você faz aquela lista de possibilidades temáticas, você vai definir o peso de cada um daqueles argumentos e, acima de tudo, você vai organizar e falar: este eu vou usar na minha introdução apenas para fazer uma gracinha, este aqui eu vou usar no meu primeiro desenvolvimento, este vem para o segundo desenvolvimento, essa ideia eu vou usar na minha conclusão. Beleza, o que eu faço com as outras ideias? Porque quando a gente monta a lista, vai aparecer ali, às vezes, 10, 15, 20 ideias. E este grande número de ideias é um fator negativo para muito concurseiro das carreiras militares. Por quê, professor? Porque o candidato tem muita ideia e aí ele começa a escrever o rascunho, ele quer inserir as ideias, ele quer empurrar tudo. E, na verdade, um bom texto dissertativo não é aquele texto que traz 5 milhões de ideias, mas é aquele texto que traz uma ideia por parágrafo, muito bem debatida, muito bem organizada, que demonstra ao avaliador o domínio técnico, o repertório, e aí o candidato sai ali totalmente apto a lograr êxito e a ser aprovado nas carreiras militares. Ah, professor, sério? Sério. Isso é o básico, é o essencial e merece toda a nossa atenção, ok? Vamos então ao segundo momento, o rascunho. Professor, no rascunho, o que eu preciso fazer? O rascunho tem que ser muito fiel ao que será o texto em definitivo. Professor, como assim? Explica isso pra gente. O seu rascunho, meu aluno, o seu rascunho, ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser conceitual e ele precisa ter praticamente 100% do que o seu texto definitivo vai contar. Mas, professor, por que isso, professor? Do rascunho ao texto definitivo, eu sugiro que você não mude praticamente nada. Talvez um conectivo ou outro, para não ficar repetido, talvez um gerúndio que você tenha cometido, você faça uma alteraçãozinha, mas o rascunho tem que ser muito fiel ao texto definitivo. Mas por que isso, professor? Para que você não cometa um erro de produzir um texto desequilibrado. A organização paragrafal,
a estética do seu texto só vai ser completa, só vai ser de fato fundamentada se o rascunho for muito próximo do texto original. Ah, professor, então eu preciso dar essa atenção, dar esse valor ao rascunho? Claro que sim. Máximo respeito ao seu rascunho. E aí, quando você chegar no texto definitivo, você vai basicamente fazer o quê? Uma cópia, mas com alguns pequenos, detalhe, ajustes. Por que que eu destaco isso dos pequenos ajustes? Porque tudo que você precisava ajustar, você já fez no Brainstorm e no rascunho. Agora, aqui é aquele momento de você fazer uma réplica fiel ao que você produziu e confiar, tá? Professor, por que e confiar? Não estou entendendo. Meu aluno, geralmente, quando a gente faz o processo de retalhar o nosso texto, nós tiramos do nosso escopo as melhores ideias. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas por vezes, quando a gente decide fatiar o nosso texto, fazer algum recorte, as melhores ideias se perdem. Então, muito cuidado com isso. O Brainstorm, ele está ali exatamente para isso. É uma ferramenta que vai automatizar a escolha dos seus argumentos. E como que você escolhe os seus argumentos? Por peso e relevância. Ah, professor, então eu preciso entender isso de peso e relevância para lograr êxito? É exatamente isso que eu estou falando. O peso e a relevância da sua argumentação ali, elas são essenciais na sua produção e no desenvolvimento efetivo do seu texto. Tranquilo? Se quiser printar, bate o printzinho aí rapidinho. E agora a gente vai entrar na última partezinha da nossa aula de hoje, nas últimas dicas para você. Então, preste muita atenção, tá? Eu vou colocar aqui, ó, dicas finais. Professor, como que eu posso fazer para deixar o meu texto totalmente equilibrado e para convencer a banca do meu domínio técnico, né? Alguns pontos devem ser levados em consideração. A argumentação lógica, isso aqui é essencial, tá? O seu texto precisa de fluidez e de diálogo entre os parágrafos. Aí vem o domínio da estrutura discursiva, que nós já construímos um modelo juntos, inclusive. Então, isso aqui não vai ser mais um problema para você. Você precisa demonstrar o domínio, a norma padrão. E aqui eu quero fazer um adendo. Qual? Preste muita atenção. Domínio da norma padrão não quer dizer que você precisa ter um texto cheio de enfeites. Não. O domínio da norma padrão, a norma padrão culta, não exige um texto rabuscado. Não, não. Um texto simples, direto, objetivo, um linguajar que encanta o avaliador é aquele linguajar que vai ao encontro de uma produção eficiente. Então não precisa ficar trazendo um monte de firula para deixar um texto na norma padrão, não. Você pode produzir um texto simples, bem objetivo, dentro das normas padrão, que é totalmente aceitável. Não se torne o chamado candidato golfinho. Como assim, professor? Aquele candidato que traz uma palavra difícil e mergulha. Aí ele faz uma gracinha e mergulha.
Ah, eu aprendi a palavra corrobora, eu aprendi a palavra outro sim, eu aprendi a palavra mormente, e eu quero empurrar isso no meu texto. O texto precisa de adequação vocabular. Se o seu vocabulário é muito fino, é muito rico, você vai explorar, vai deixar aquele texto bonito. Se o seu texto não é um vocabulário tão rico, um texto simples também vai ao encontro. Olha a Tarsila. Professor, e a diferença entre o dissertativo e o dissertativo argumentativo? Quais cuidados para não fugir desse padrão de ser apenas dissertativo? Olha só, dentro das carreiras militares, a maioria dos textos são dissertativos argumentativos. O texto dissertativo argumentativo, ele exige um ponto de vista. Então você vai ter que desenvolver um ponto de vista, fundamentado em teses, em argumentos lógicos. O texto dissertativo, quando a gente fala do dissertativo que ele pode ser expositivo / descritivo, ele não exige um ponto de vista, você pode apenas apresentar dados. Então, por que que eu sempre estou trabalhando com você hoje apenas o texto dissertativo? Porque ele pode ser expositivo ou ele pode ser argumentativo. Geralmente, nas carreiras militares, eles vêm no viés argumentativo. Inclusive, algumas bancas só colocam o texto dissertativo. Não expõe se é o expositivo ou o argumentativo. Aí você produz como achar confortável. Mas se você seguir o modelinho que eu desenvolvi com vocês há pouco, você vai estar dentro do texto dissertativo, sem sombra de dúvidas. Porque eu dei todos os gatilhos, todos os comandos para a construção de uma boa dissertação, tá? Beleza? Seguimos então. Além do domínio da norma padrão, tá? O que eu preciso ter no meu texto? O uso de conectivos. O meu texto, ele precisa, tá? Do que nós chamamos de legibilidade. E eu vou colocar aqui mais a estética do texto, né? E, por fim, a adequação vocabular. Isso aqui é o básico. Se quiser printar, pode printar, mas isso aqui é o básico que as carreiras militares vão exigir do seu texto, tá? Tranquilo? Nesse caso, posso abranger ainda assim o ponto de vista? Se for uma solicitação, Tarsila, apenas do texto expositivo, aí não é legal trazer um ponto de vista, só apresenta dados, autores e estatísticas, tá? Agora, se for apenas supracitado o texto dissertativo ou dissertativo argumentativo, aí você pode debater o ponto de vista tranquilamente, sem medo de ser feliz. Agora, se vier no comando da questão o texto dissertativo expositivo, não deve se abranger o ponto de vista. Aí só a apresentação de dados. Professor, se eu vacilar e abranger um ponto de vista, a banca vai judiar do meu texto? Vai zerar o meu texto? Possivelmente não, tá? Não é característico das carreiras militares eliminar o candidato por isso. Então acaba passando também. Pode ficar tranquila. Produzindo na estrutura da dissertação, vai lograr êxito e a chance de sucesso é gigantesca. Beleza? Agora, aquele momento print, altamente moralizado, printou, marca lá o arroba pergunta pro Heitor, que é o meu Instagram, o arroba monitores online alfacom, o arroba alfaconcursos e poste aí nas suas redes sociais pra gente compartilhar e repostar também. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês um pouquinho nessa manhã de sexta-feira. Eu trouxe aqui um olhar bem simples e bem objetivo para a redação nas carreiras militares, tá? Se você produzir na linha que a gente construiu aqui,
Não tem como dar errado, tá? E aí, as dicas finais. A elaboração do seu caderno de redação e de repertório são essenciais para a criação de gatilhos e a produção de texto semanal. Eu digo sempre, a arte de escrever bem é escrever sempre. É a chamada constância. A constância é o caminho do êxito. Se você treinar com frequência, você vai conseguir ser aprovado, vai conseguir ter uma baita nota na sua redação. Tranquilo? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana. Vamos juntos aí até a sua aprovação. Valeu, guerreiro!